Raquel avisa Alessandro sobre Ulisses. Mais rápido que um foguete, Alessandro vai ver a irmã. Raquel diz a Alessandro que Ulisses não faria isso, que alguém matou ele. Alessandro diz ao agente Ortiz que com certeza Ulisses se suicidou ao se sentir encurralado, e conta sobre o sequestro de Maria José. Alessandro avisa Roberto que Raquel encontrou Ulisses morto, e pede para ele ir para a mansão. Alessandro, Raquel e Roberto chegam em casa. Roberto diz a Maria José que Ulisses se matou. Maria José diz a Alessandro que Roberto lhe disse que Ulisses se suicidou, e pergunta por que ele fez isso. Alessandro diz a Maria José que talvez Ulisses não tenha suportado a culpa, mas acha que ainda tenha coisas que parecem muito estranhas para ele. Roberto conta para Bruno como Raquel encontrou Ulisses morto. Bruno diz a Roberto que com certeza ele se suicidou, por medo de que o colocasse na prisão, acusado de sequestro e que não lhe resta nenhuma dúvida de que foi ele quem sequestrou a Maria José. Muito cansado, Alessandro dorme, Maria José o cobre e fica ali admirando toda a belezura dele. Alessandro chega no chalé de Bruno, e diz que o lance da Kátia foi armado. Por ele, Alessandro diz a Bruno que já denunciou Mateus, e se ele não quiser parar na prisão também, é melhor se mandar de uma vez. Hernan diz a Fernando que por enquanto ele não poderá mexer as pernas. Fernando diz que não quer viver assim, que é melhor dar logo um tiro na cabeça. Vitória diz a Fernando que vai estar ao lado dele, e que vão procurar os melhores especialistas para reabilitá-lo. Fernando diz para Vitória esquecer isso, que ela não pode ficar presa a um inválido. Vitória diz a Fernando que o ama, e que mesmo ele rejeitando ela, não se afastará dele, que o amará para sempre. Bruno e Maura discutem por causa do vídeo de Kátia, e pelo que aconteceu com Fernando, Maura diz a Bruno que tomara que a polícia não encontre Mateus, porque ele vai dar com a língua nos dentes, e os dois vão se dar muito mal. Maria José pergunta ao pai se ele gostaria de voltar a ver a mãe dela. Pedro diz que não, que de maneira nenhuma, porque ela continua sendo linda, e ele não acha que seja bom ela ver esse farrapo humano em que ele se transformou. Maria José diz para o pai não dizer isso, que o importante são os sentimentos que temos por dentro, que lamenta tudo que a mãe fez a ele e lhe dá um abraço. Vitória consola Raquel que está sofrendo pela morte de Ulisses. Bruno manda Eric encontrar Mateus e matá-lo. Eric diz a Bruno que já fez muitas coisas por ele, mas ter que matar um cristão não. Bruno chama Eric de interesseiro e diz que vai dar $500 mil para ele. Eric diz que assim a coisa muda. Helena pergunta a Jorge quando ele vai voltar, e se acontecer alguma coisa. Jorge diz que não sabe, manda ela dar o seu jeito, e sai de viagem. Porfírio conta para Emiliano o que Helena lhe disse sobre Maria José e Sandra. Emiliano diz para Porfírio pedir para Maria José fazer um teste de DNA. Porfírio diz a Emiliano que algumas vezes é melhor viver acreditando numa mentira do que saber toda a verdade. Emiliano pergunta se então a Maria José vai continuar sendo neta dele. Porfírio diz que sim, de qualquer forma, se Maria José não for neta dele, é exatamente como ele teria gostado que ela fosse. O agente interroga Alessandro e Maria José sobre o suposto envolvimento de Ulisses no sequestro dela. Fernando é transferido para a clínica de Hernan. Fernando diz a Kátia que está mal, que ainda não aceita a ideia de não voltar a caminhar, mas que vai se levantar daquela cama.